se você pudesse chegar para você lá no Walter de 2012, que você começou a estudar? 2012. Eu comecei a estudar em 2009 para 2010, né? Eu fui aprovado em 2012. Então, do Walter de 2009 lá, quando começou. Nossa. Né? Agora, com a sua experiência, assim, ó, o que você falaria para ele sofrer menos? Nem comece. Muda de área. Não. Eu acho que ser mais assertivo. Tá? Quando a gente começa, quando a gente é muito inexperiente, a gente não é muito assertivo. Tá? A gente estava falando aquele negócio de, por exemplo, ver no G1, tem 50 concursos abertos, aí tu olha a remuneração e sai atirando para todo lado e tal. É acertar primeiro no concurso, depois acertar no material, depois fazer uma disciplina de estudo, depois fazer uma engenharia reversa, ter todos esse aparelhamento antes de efetivamente começar. E como eu não tinha isso, eu também não tive uma orientação, como tu perguntou, se tinha algum parente ali que era servidor público, a gente não tinha ninguém. A gente começou do nada, basicamente, numa época que a gente não era, a internet não estava aí para auxiliar. Sim, não tinha tanta informação. A gente é da época da Xerox, ia lá, tinha que tirar. Então, assim... Tinha fórum de concurseiro no máximo. Fórum de concurseiro era o máximo, assim. Sim. E, enfim, era isso, então era muito difícil, assim, a gente foi apanhando muito, assim, até ser assertivo, né? Até passar mesmo, assim. Eu estudei muito cursinho que não era muito interessante, que não era nem necessariamente para a área que eu estava generalista, tentando. né? Eu cheguei a fazer, eu ia fazer, por exemplo, pensei em fazer PRF, sendo que eu queria, na verdade, entrar no Tribunal Regional Federal ou no TRT, enfim. Mas a gente não tem esse tipo de conhecimento, tu vai saindo dos concursos, quer fazer tudo e tal. Cheguei a fazer para Receita lá no começo e tal. Isso tudo, logo que eu comecei a fazer, eu comecei a me inscrever nos concursos e tal. E, obviamente, nenhum deu certo e tal. Aí depois que a gente foi acertando nisso, né? E o acerto, ele continua, né? Até para depois que eu já tinha passado para técnico também, eu errei bastante também para analista judiciário também. Eu fiz algumas coisas nesse sentido. Eu estudei muito com material muito extenso, que me atrapalhou um pouco. Eu não fazia tantas questões, eu achava que isso não era tão necessário. Depois eu mudei de ideia, enfim. Isso é uma outra coisa também, é sempre corrigir o curso do processo, porque tu vai vendo que não está dando certo, tem que mudar o curso. Tu não muda o final, que é a aprovação, mas o curso tu vai mudar no meio. E até falando de... Você fazia muito simulado? Então, isso foi uma coisa que eu aprendi para analista, né? Mas no início não tá? Fazia. Isso foi uma coisa que eu corrigi no meio do caminho. Simulado, prova, muita questão, né? Isso foi uma coisa que eu mudei, assim, principalmente de técnico para analista. E, inclusive, isso daqui é o que eu vejo assim de padrão da galera que fica naquela zona ali, ó, de 80%. Exato. A diferença normalmente da pessoa está em fazer simulado porque obriga que ela controle o estudo ali dentro de cada matéria, né? Exato. Principalmente assim, de analista judiciário, eu fiz todos esses concursos ali que eu fiz ali até de 2015 a 2018, antes de paralisar tudo ali, esses concursos eu fiquei bem colocado. Eu não fiquei... Aprovado, mas sem ser fiquei nomeado. aprovado sem ser nomeado. Sim. Então, é uma questão de fazer um pequeno ajuste e, na minha opinião, esse ajuste foi simulado e questão, e engenharia reversa. Que eu fazia isso para técnico lá, mas com muito menos propriedade. Eu estudava mais, né? Sim. Lá, mais tempo, então era mais extensivo. Eu também tinha muito mais tempo, eu tinha o dia inteiro, né? Aqui eu tinha 2 horas, 2h30. Isso pode até atrapalhar, né? Às vezes, pode né? até atrapalhar, é verdade. Você fica tão confortável, né? Fala, não, eu tenho tempo de ver tudo. Pode atrapalhar. Então, essa questão de simulado, de prova, de questão mesmo, enfim, ajuda muito, favorece muito, principalmente se você fizer a engenharia reversa, né? Estudar com a questão. Estudar com a questão. Você só fazer também errar a questão e ver que errou, não vai resolver muita coisa. Eu vejo gente falando, nossa, eu estou fazendo aqui 400 questões por dia. Mas isso significa o quê? Eu fazia menos questões, eu fiz bastante questões, mas eu via que eu fazia menos questões que a maioria das pessoas, mas eu estudava mais a questão. Sim. Entendeu? Que é para mim, na minha concepção, a engenharia reversa ela funciona dessa forma. Se a pessoa só fiz 1000 questões, ok, mas o que tu aproveitou disso? Inclusive, né, eu percebo que, com os concursos novos, né, cada vez a gente percebe assim, que eles estão misturando mais disciplinas em uma questão, misturando vários pontos. Trabalhista, total, né? Tipo, tem a A é letra da lei, a B é súmula, a C é informativo de jurisprudência. Caiu, exato. Né? Essas provas mais recentes de TRT, elas estão sendo assim. Sim, aí você vai fazer engenharia reversa dela, você vai demorar pra caramba. Você vai fazer um super estudo só com uma questão, entendeu? Exato, mas vai ampliar muito mais o seu estudo ali com uma única questão. Sim, você fez uma questão que vale por 100 da pessoa que está fingindo que está estudando, fazendo questões.
nada, principalmente se a pessoa fizer a questão logo depois de ter estudado a matéria que ela estudou. Sim, isso é doideira, porque é isso que a gente aprende na escolinha, né? Isso. Não foi aquele padrão? A gente vê uma aula, vê um materialzinho, faz questões daquilo. Aí você se sente o cara, tira 10. que você faz 9 ou 10, né? E aí vai chegar na hora da prova, voadora. Porque principalmente concurso, a gente vai fazer questão no concurso que tu estudou há 3 meses, entende? Então não tem como ter estudar e fazer a questão, na minha opinião, tá? Sim. Isso é muito para mim, tá? Eu não sei cada um. Eu acho que é para todo mundo, né? Na verdade, inclusive teve até eu vou atualizar a aprovação ágil agora, que tem um estudo científico que eles fizeram disso. Eles pegaram um grupo de pessoas lá e colocaram para estudar um determinado conteúdo e logo depois fazer a prova, sabe? Um testezinho, né? Então, só estudava, tipo, lia aquele conteúdo e tal, fazia a prova. Aí um outro grupo estudava, fazia questões, né? E depois fazia a prova. No primeiro grupo aqui, a prova imediata, esse primeiro grupo que só estudou foi melhor. O outro foi pior, quem fez questões, sabe? Foi pior. Mas aí depois eles repetiram esse mesmo teste com essas pessoas. Fizeram o contrário. Depois. Aí quem estudou com as questões, tipo, se desenvolveu mais. Né? Porque ajudou ali na memória de longo prazo, que é o que importa pra gente. A engenharia reversa, ela ajuda muito nessa questão de memória de longo prazo. Aí tu vai fazer na prova, de repente, nem exatamente, tu lembra exatamente a resposta, mas tu sabe que, por exemplo, o 3 ali não é, o 4 não é, enfim, já elimina 4 ou E não 2, acontece um negócio quando você provavelmente fez milhares e milhares de questões. Várias. Né? A Janaína também, provavelmente. Mais que eu ainda. 5 mil? Nossa Senhora. Mas na reta final? Igual da Natasha. Isso daqui, tá vendo como aparece um padrão assim? Ó? A Natasha também, ela fez mais de 5 mil questões na reta final do TRT, foi aí que ela virou a chave. Essa conta, então não sei eu também não. Eu nunca contei, sabe? Naquela época nem tinha, né? Tanto assim, tipo, controle com questões. Eu não contei, não sei. É que hoje fica mais fácil porque você entra em site de questão, ele já te dá quantas questões você fez, né? Então esse daqui é um padrão. Mas eu fazia questão de não olhar mesmo, porque é questão psicológica. Sim, entendo. Eu também acho que eu nem olharia. Mas assim, uma coisa que eu percebo, quem fez muitas questões, chega na hora da prova, tem um tópico lá que você nem sabe, você nem estudou. Pelo jeito que está escrito, você sabe que aquilo lá está errado. É exatamente isso. É uma doideira, sabe? É sentido da aranha, né? É exatamente isso. É legal tu falar isso que... Parece que é mentira para quem não estuda, né? Mas é exatamente isso. Essa questão aqui está errada. Eu não sei o porquê, mas ela está errada. Principalmente se tu faz essa engenharia reversa com a banca que vai fazer a prova. Porque ela tende a repetir padrões. É óbvio que a gente está falando aqui de uma generalidade. Né? Tu pode se complicar com isso, mas... Você percebe isso naqueles pontos que você não estudou, né? Exato, e isso também funciona assim, tu tá muito bem, e aí 1 ou 2 questões utilizar esse método, ok, mas não vai dar para utilizar esse método na prova inteira, né? Mas sim, é exatamente o que a gente estava falando de fazer engenharia reversa, porque essa foi a diferença de ficar ali entre os 200, que a gente estava falando de passar e não ser nomeado. E a diferença de passar e ser nomeado é justamente essa 1, 2 questões. Sim, e claro que quem está altamente competitivo, você já está flutuando ali nos 90%. Sim. Numa prova de 60 questões, no máximo que você vai tentar fazer isso daqui são 6, 4 questões, sabe? E aí você usa esses critérios, né, para ter mais chance de acertar. Exato, é isso. Mas tu já está muito bem e ainda tem ali aquele... O cara que vai chutar só em concurso tá fora já. Não vai resolver. Tá fora já, né? É mais fácil de ganhar na cena, né? É mais fácil de jogar na cena.